Olá, meus amados feras, voltamos agora para falar de efeito fotoelétrico, tudo a ver com a nossa última aula aí de espalhamento elástico e inelástico. O que é um efeito fotoelétrico, Sandrão? É quando uma luz incidente, isso aqui é uma onda, tá? Eletromagnética, é quando uma luz, que é um fóton, né? Um fóton de energia, quando uma luz incidente sobre uma superfície metálica, que é o nosso caso aqui, né? Os elétrons podem ser ejetados, certo? Podem ser ejetados da superfície do metal. Esse fenômeno é conhecido como fenômeno fotoelétrico. Logicamente que para que isso aqui ocorra, a energia do fóton tem que ser grande, ou seja, a energia essa energia luminosa que vai sobre essa superfície metálica tem que ser grande, certo? Uma energia que seja suficientemente grande para fazer com que os elétrons saiam da superfície metálica, beleza? Esse é um processo também frequentemente referido à fotoemissão. Então, isso aqui também é conhecido como, vou escrever aqui para você, tá certo, meu fera? Fotoemissão. Certo? Os elétrons que são ejetados desse material metálico são chamados de fotoelétrons. Fotoelétrons. Bacana? Então, Sandrão, quer dizer que se eu emitir uma quantidade de luz sobre uma superfície metálica, os elétrons podem sair dessa superfície metálica como se fossem elétrons livres? Sim, eles podem sair dessa superfície metálica. Só que, como eu falei, essa energia, que aqui eu estou representando com uma setinha e essa onda aqui é para lembrar que o fóton é uma energia, é uma onda eletromagnética, para que vocês não esqueçam disso, certo? Em termos de comportamento, a gente pode dizer que o comportamento e propriedade desses fótons, elétrons, não são diferentes dos elétrons que estão no metal, que ficaram, né? Beleza? Então a gente já sabe o que é um efeito fotoelétrico, certo? Agora algumas curiosidades. Por exemplo, o efeito fotoelétrico ele está diretamente ligado ao comprimento e à frequência de onda. Por que, Sandrão? Porque, olha só, a gente viu lá no espectro visível, né, as cores, né, a emissão de cores e tal. Por exemplo, você pode ter uma superfície metálica aqui, beleza? E você, nessa superfície metálica, emitir um fóton sobre essa metálica que não faça o elétron sair. Mas aí você pode ter uma outra onda eletromagnética que faça com que o elétron saia. O que aconteceu aqui? Quer dizer que essa onda aqui, esse fóton, tem uma energia maior do que esse, ou seja, o azulzinho que eu desenhei tem uma energia maior. E você observe que eu tentei desenhar um cara aqui que tem um comprimento de onda maior. E aqui o comprimento de onda é menor. Lembre-se que o comprimento de onda é dado por lambda. Eu fiz o lambda aqui ao contrário. Lambda. E você já sabe o seguinte. Lembre o que falei na aula passada, né? Nas aulas para trás. Quanto maior o comprimento de onda, que vai de uma crista para outra, menor a energia, porque a frequência é menor. Agora, quanto maior a frequência, maior a energia. Quer dizer que esse carinha aqui de baixo tem uma energia maior do que esse de cima, porque o comprimento de onda dele é
menor. Então, menor comprimento de onda, maior é a frequência. Isso a gente viu lá quando eu dei Planck, né? Então, na verdade, para que o elétron seja ejetado, não é todo o comprimento de onda, é toda a energia fornecida a esse metal que vai fazer esse elétron sair. Beleza? Bacana? Existe uma quantidade mínima de energia para que esse elétron saia. Beleza? Então, é como se esse fóton, deixa eu fazer aqui, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui o núcleo e aqui eu tenho a eletrosfera, certo? E aqui está o elétron. Então, esse fóton vem e se choca com esse elétron, fazendo com que esse elétron saia, tenha energia suficiente para sair do átomo. E aí, logicamente, esse fóton sofre um desvio, que daqui a pouco a gente vai falar dele, e continua o seu caminho aí, o seu caminhar, né? E a gente viu, né, que quando lá no espalhamento elástico e inelástico, que esse elétron só salta de uma camada para outra, ao ponto até, depende da quantidade de energia, até sair do átomo, se essa energia for suficiente grande para fazer com que esse elétron salte, ou pelo menos saia ou pelo menos salte de uma camada para outra. Espalhamento elástico e inelástico, que foi a nossa aula que você assistiu agorinha. Tá certo, galera? Então, esse é o efeito fotoelétrico proposto por Einstein. Ele tinha algumas falhas no início, né? Porque quem começou com a ideia de efeito fotoelétrico foi um cidadão conhecido de vocês na física, chamado de Hertz. Lembra dele? Hertz, né? Cadê? Faltou o R aqui do Hertz, que inclusive é a unidade, né, de frequência de onda, é Hertz. Henry Hertz. Beleza, galera? Então, você já sabe o que é um efeito fotoelétrico. Ele tinha algumas falhas, e aí o Einstein desenvolveu um modelo, né? E Planck fez aquela fórmula famosíssima. Qual é a fórmula? Que a energia, a gente pode chamar de energia do fóton, é igual a constante de Planck vezes a frequência. Você agora está tendo alto nível de aula, cara. Você está tendo aula para, se você quiser fazer prova do ITA, do IME, na Unicamp. Agora chegou algumas partes de estrutura atômica em que você tem um nível alto de aula. E você está vendo que não é tão difícil de compreender. Bacana? Então vamos continuar aqui agora. Vamos interdisciplinar um pouquinho falando de células fotoelétricas, que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? As células fotoelétricas, ou fotocélulas também, né? Você já sabe que a energia luminosa pode se transformar, não sei se você sabia, né? Mas essa energia luminosa pode se transformar em corrente elétrica. A gente já viu essa parte aqui, ó, que eu tenho uma energia radiante lá, a luz, sobre uma superfície metálica, eu posso emitir elétrons, certo? E aí o que é que os caras fizeram? Os caras pegaram e conseguiram fazer com que essa energia radiante, essas fotocélulas, pudessem gerar energia. Como, Sandrão? Eu vou explicar para você. Para você ver que esse sistema de células fotoelétricas é importante, a gente tem no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, televisões, tanto de LCD quanto plasmas, painéis solares, sons, as películas cinematográficas e as iluminações urbanas, que é o que a gente vai explicar para você aqui agora. Então, como é que funciona? Nós temos aqui uma superfície metálica, certo? Então essa superfície metálica, ela está dentro de uma câmara de vácuo. Então nós temos uma câmara aqui, ó. Não sei se dá para ver em desenho.
E aí nós temos os terminais, né? Nós temos aqui, ó, uma fonte de voltagem, um indicador de corrente, e eu tenho um terminal positivo, lógico, porque se os elétrons vão ser injetados, os elétrons são cargas negativas, eu vou ter que ter um terminal positivo. Aí o que é que acontece? O que é que acontece é o seguinte: durante o dia, o Sol está emitindo lá a sua energia radiante. Essa energia radiante vai se chocar com a superfície do metal, como está sendo explicado aqui. Essa energia, lógico, varia de metal para metal, tá certo, galera? Não quer dizer que essa mesma quantidade de energia num determinado metal vai fazer os elétrons sair. Não quer dizer que seja regra para todos os metais. Pode ser que em algum metal não ocorra isso, tá bom? Mas os caras já sabem qual é o metal, então coloca o metal lá. O que acontece? Essa energia durante o dia vai sendo emitida. Deixa eu apagar aqui, acabei foi piorando. Então, essa energia vem aqui, se choca com o material e faz o quê? Com que os elétrons saltem. Aí, como a cuba é fechada, os elétrons vão ficar aqui dentro desta cuba, e aí ele é atraído pelo polo positivo. Esse polo positivo que está aqui, ó, com voltagem, indicador de corrente, atrai esse elétron, tá vendo a setinha aqui? Atrai esse elétron para cá. E ao atrair o elétron para cá, ele avisa para o sistema que está de dia e não precisa acender a lâmpada. Quando chega à noite, a quantidade de energia radiante vai diminuindo. Então essa energia vai diminuindo, a quantidade de elétrons que vão sendo ejetados também vai diminuindo, e aí avisa para o sistema que está ficando de noite e aí precisa acender a lâmpada. Certo? É assim que funciona. Ou você achava que tinha um cara que ia lá nas empresas de eletricidade, acordava às 5 da manhã e desligava a lâmpada, e às 6 da noite ligava, e quando chovia ligava. Não, esse concurso aí não existe, né? Concurso para acendedor de lâmpada de de iluminação pública. Certo, galera? Então, essa é uma das utilidades das células do efeito fotoelétrico, que são as células fotoelétricas. Agora, eu queria fazer um aprofundamento bacana para você aqui, que é falar do efeito, deixa eu escrever para você aqui, efeito Compton. Sandrão, o que é o efeito Compton? O efeito Compton é o seguinte: vocês têm aqui o átomo, né? Vou desenhar aqui, ó, o núcleo, e aqui eu vou desenhar a eletrosfera. Aqui você tem um elétron, certo? Vamos supor que você tem um elétron. Bacana? Agora nós vamos relacionar o efeito fotoelétrico, né, e esse efeito Compton. O que acontece? O efeito Compton é o seguinte: o fóton, que está aqui, esse aqui é o nosso querido fóton. Você já sabe que fóton é uma partícula mediadora, ou seja, que comunica prótons e elétrons, né? E aí você vem aqui, ó, esse fóton vai e se choca com o elétron. Como esse fóton tem uma energia muito grande, ele vai fazer com que esse elétron seja ejetado. Ou seja, saia do átomo, beleza? Aí o que acontece? Quando ele se chocou aqui, uma parte da sua energia ficou. Concorda comigo? Né? Ou seja, o seu comprimento de onda aqui é um valor. Quando ele se choca, que vai mudar aqui o sentido dele, o seu comprimento de onda aumenta. Certo? O seu comprimento de onda aumenta. Isso quer dizer o que, Sandrão? Isso aqui é o fóton. Isso quer dizer que, deixa eu botar aqui o comprimento de onda. Isso quer dizer que a energia dele
diminui, porque o seu comprimento de onda aumenta. Então a gente diz o seguinte, que esse fóton aqui é o fóton incidente. E esse fóton aqui é o fóton espalhado. Olha a nossa aula passada aí. Espalhado. Aquela quantidade de energia que sobrou, certo? Espalhamento inelástico. E aí o comprimento de onda aumenta porque diminui o quê? A frequência. Certo? Diminui a frequência, diminui a energia. Esse é o efeito Compton, né? Ele ocorre no momento em que há diminuição da energia do fóton. Seja ele de um raio-x ou seja ele de um raio gama, tanto faz. Quando ele interage com a matéria. Bacana? Certo? Então esse aí foi o efeito fotoelétrico para você aí, bacana. E agora vamos fazer o nosso exercício, certo? Não saia não, fica aqui com a gente.